Bom, você já sabe que para trabalhar para gringa você precisa de um CNPJ. Será que vale a pena abrir um CNPJ enquanto você é dev júnior para daí usar quando você é dev sênior? Bom, essa foi uma das dúvidas que o nosso amigo Wagner mandou no vídeo que eu falo sobre ser agente do caos. A gente vai ler a pergunta dele rapidinho aqui. Mas a pergunta dele tá tão legal, tem tantos níveis, que eu decidi responder ela em um vídeo, onde vai ser quase uma videoaula sobre como você prestar serviço para fora, o que você precisa, quais são os detalhes para você ficar esperto, principalmente quanto a imposto, quanto a evasão de divisas, é muito importante essa parte. Quando você emite nota fiscal, como você cobra a empresa gringa, enfim, eu vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui. E se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, Dev Mentor, apaixonado por programação. Hoje, nesse momento, devido a um layoff repentino, acho que não tem layoff que não é repentino, não é? Eu estou procurando emprego em empresas gringas, principalmente porque hoje em questão salarial, para eu trabalhar no Brasil com o que eu ganhava na gringa, eu preciso ser CTO. Sendo bem sincero, eu não quero essa dor de cabeça para mim. Máximo ali um tech lead, um dev senior, para mim tá ótimo. Mas a gente está aqui para responder a dúvida do Wagner. O Wagner deixou o seguinte comentário aqui. Lucas, muito bom seu vídeo. Gostaria de saber sobre os tipos de contrato e a forma de recebimento do salário. Tem uma plataforma que a empresa utiliza para enviar o salário? Você faz as notas fiscal para receber? Outra dúvida, para um dev júnior que trabalha com CLT, é vantagem ter o CNPJ pronto para uma vaga na gringa, tipo trabalhar por 5 anos no Brasil para ter experiência e no final desse tempo ser contratado a empresa de fora? Faz sentido ficar guardando o CNPJ? Eu vou responder tudo isso, mas vamos começar aqui sobre os tipos de contrato, que é o seguinte, até tem empresas no Brasil que vão te contratar no CLT, o Manu Tranquilão falou sobre isso algumas vezes já, ele trabalhou em uma dessas empresas, que vão te contratar na CLT e vão te alocar em empresas fora. Tem essas empresas, é relativamente mais fácil entrar nessas empresas. O que acontece demais são planos muito bons, assim, prodígios, que essas empresas percebem que os caras são prodígios, e aí o que eles fazem? Coloca pra dentro e vai colocando esse cara como um dev suplente de um cara mais top, de um cara que tem 6, 7 anos de experiência. Conforme esse cara vai ganhando confiança, e essa empresa vai ganhando confiança nesse cara, ele vai fazendo o quê? Ele vai colocando esse cara como então um dev sênior na gringa, mesmo que ele só tenha 4 anos. Mas por que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm a confiança do cliente de que, eles falam, esse cara é bom, e aí o cliente vai confiar que aquele cara é bom e vai performar, e porque eles trabalham com volume de devs. Então, como eles estão trabalhando com volume de devs, eles pagam um pouco para os devs, eles ganham muito na diferença e eles conseguem ir testando e treinando o cara. Vale a pena entrar nessas empresas? Vale muito a pena se você tem 3, 4 anos de experiência e você quer testar, você quer se experimentar, ver como você trabalharia numa empresa gringa. Porque aí você quebra, assim, a magia. Você vai ver que não é diferente de outra empresa. Eu meio que fiz algo parecido, tá? Eu e alguns amigos, só que a gente, na verdade, trabalhou para uma empresa muito pequenininha na gringa, em que não era muito diferente de um trampo aqui no Brasil. Essas empresas vale sim a pena você entrar. Então, você falou sobre ser júnior ainda. Então, quando você achar que você está chegando no pleno, procura alguma dessas empresas. Se você for algum dos meus mentorados, eu consigo te dizer o nome de uma ou duas dessas empresas que fazem isso. E é muito bom para sua experiência. E aí esses caras vão pagar com CLT, então você tem uma segurança um pouco maior. Mas são poucas as empresas que fazem isso. E não é assim que o mercado funciona. Como é que o mercado funciona? O mercado funciona você sendo PJ no Brasil. E você emite, né, uma invoice, uma cobrança para outra empresa fora do Brasil. E aí você consegue esses contratos com 3 tipos de engajamento, vamos chamar assim. Você consegue esse contrato com consultoria, que é muito parecida com a do CLT. Qual que é da consultoria? A consultoria, ela vai pegar um projeto e ela vai desenvolver esse projeto dentro ali da empresa. Você dificilmente interfaceia com o cliente daquela consultoria. Você interfaceia com o time da consultoria, e aí, se você for líder, você vai falar com o cliente. Eu falava com o cliente, eu não tinha problema. Em questão de salários, eles não vão pagar os melhores salários, mas eles também não vão pagar salários tão ruins, eles vão, né, na média. Questão de, vamos dizer assim, de garantia de trabalho, também eles não vão te dar uma grande garantia de trabalho. Por quê? Porque eles dependem do cliente querer o projeto. Eu mesmo tô vendo, uma das vagas que eu tô participando de processo seletivo é para uma consultoria dessa. Tá pagando até que bem, mas está garantido só 6 meses de projeto. Tudo bem.
é do jogo. E aí tem um outro tipo de empresa que também é uma consultoria, só que ela é uma body shop. Ela é o man in the middle. Ela é a empresa que vai fazer o contrato com a sua empresa. Então, ela é a empresa americana, europeia, que vai fazer o contrato com a sua empresa brasileira. E ela mesma tem o contrato com a empresa americana ou europeia para prover devs. Só que esses devs, eles não vão ficar isolados no time dessa consultoria. Eles vão ser do time lá da empresa, vão interfacear com a empresa, que é o cliente. A única diferença ali é que esse man in the middle, que a gente chama de body shop, tá pegando uma parte do seu salário por causa de estar no meio e tá garantindo uma segurança jurídica para a empresa que está contratando, né? Porque se tiver algum BO entre as empresas lá nos Estados Unidos ou na Europa, quem vai responder é essa empresa no meio. E essa empresa existe naquele país. Então, teve um hackeamento, teve um vazamento de informação. É essa empresa que vai responder para o cliente, não é você. Essa empresa do meio vai buscar você depois, caso você seja ocupado. Mas juridicamente, as empresas que estão relacionadas é a man in the middle, é a body shop e o cliente, não você. E aí, o que acontece é que o dinheiro sai do cliente, vai para a body shop e depois vai para você. Por isso que o body shop fica com a parte do salário. Nada mais justo até, né? Se ela está fazendo a interfaceação, por que não? Esses são os contratos mais comuns, tá? Sim, por quê? Por que é mais comum? Porque é muito mais fácil de você criar um time que busca, né, recruta devs e coloca nas empresas, porque as empresas normalmente precisam de muitos devs, e é muito mais fácil das empresas fecharem contrato com essas body shop do que fechar contrato com um dev aleatório aí de algum país, entendeu? E aí existe a empresa que contrata diretamente, ela não tem a man in the middle. A empresa americana contratando a empresa brasileira, a empresa americana contratando a empresa filipina. Essa empresa normalmente, por que ela é tão incomum? Porque ela tem que ter os meios jurídicos de contratar essas pessoas de todo o globo. São poucas empresas que fazem isso. Normalmente essas empresas que fazem isso, elas pagam muito bem, porque não tem o man in the middle ali. E mesmo pagando muito bem, elas estão pagando menos do que se fosse contratar, por exemplo, um americano. Então acaba que é win-win para os dois lados, entende? Então é algo muito bom, no fim das contas. Mas é muito difícil. Então, assim, eu mesmo não tenho ambição nenhuma de conseguir uma empresa diretamente. Eu estou indo atrás de body shop, me contatando com body shop, porque eu sei que é a coisa mais comum. E os salários não são ruins. Claro que, outra vez, sempre dá para você melhorar se você for diretamente. E aí tem a questão de que sempre tem o tipo de empresa que você vai trabalhar. Você pode trabalhar numa startup, que vai ser uma loucura, mas você vai aprender muito. E normalmente é onde você tem mais oportunidades. Você pode trabalhar na Big Tech. Essa Big Tech normalmente vai cobrar muito mais experiência, porque ela tem que fazer um filtro muito maior do que uma empresa menor, enfim. Mas não se preocupa com esse ponto nesse início. Pega empresinha pequena, pega startup, aprende, ganha experiência e depois você decide qual o tipo de empresa ideal. Bom, sobre os contratos. Os contratos, quem vai entregar é a empresa ou a body shop ou a consultoria que vai oferecer para você o cargo. E aí tem duas cláusulas que você tem que ficar de olho. Eu já falei sobre uma delas há um tempo atrás, que é o period notice, o aviso prévio. Se você quiser encerrar com a empresa, quanto tempo você precisa ficar na empresa depois de notificar eles que você quis encerrar? Ou se eles quiserem encerrar com você, quanto tempo eles têm que ficar com você? Ou quanto tempo eles têm que pagar para você para daí de fato encerrar o contrato. Normalmente é de 15 dias a 30 dias, algumas empresas vão querer se assegurar por 60 dias, o que é bom para você e meio que ruim, porque se for 60 dias você vai e quiser sair, você tem que fazer um planejamento muito bom, mas o normal é 30 dias, 60 dias é em casos muito específicos, eu realmente não vi, eu já ouvi algum pessoal falando, mas não vi de fato mais do que 30 dias. E tem o 0 dias, que era o meu período de notice no contrato anterior. Eu não me liguei nisso e me dei mal, porque eles falaram no domingo, na segunda-feira eu já não estava mais trabalhando. Se tivesse período de notice de 15 dias, por exemplo, se eles não quisessem que eu trabalhasse, eles teriam de pagar os 15 dias. Entende essa diferença? Existe uma outra cláusula que é muito importante você ficar de olho, que é o exclusive clause. Exclusive clause. Eu não sei falar direito isso, mas enfim, que é a cláusula de exclusividade. Muitas empresas vão querer que você seja exclusivo. Mas, poxa, é PJ.
Mas eles não estão no Brasil, você não vai conseguir provar vínculo empregatício, eles não vão ter que seguir a CLT, então eles não estão nem aí. Então algumas empresas vão colocar que querem que você seja exclusivo, porque daí o que acontece? Se você romper essa cláusula, digamos que você assinou um contrato com essa cláusula e você assinou 2 contratos, trabalhando em 2 lugares. Se eles identificarem e conseguirem provar que você está trabalhando em 2 lugares, eles vão encerrar o contrato. Esse encerramento de contrato não vai seguir a período de notice. Eles não precisam. Se você quebrou o contrato, eles podem quebrar o contrato a qualquer momento. Então é uma faca de 2 gumes aí. Então, sobre contratos é isso. Sobre, como é que assina contrato? Cara, normalmente são em plataformas digitais, eles vão te mandar um e-mail, você vai fazer todo aquele crachá, né? Tirar foto com o crachá, assinar digitalmente, enviar, você vai ter uma cópia lá do que você assinou. E como é que recebe? Para receber, cara, esse vídeo poderia inclusive ser patrocinado por esse trecho. Como não é patrocinado, eu vou falar de todas as empresas que eu conheço e eu testei, uma parte pelo menos, do processo. Você vai ter que, então, tem um CNPJ já, a gente já vai falar sobre computador, mas você vai ter que ter um CNPJ e você vai ter que abrir uma conta em alguma empresa de câmbio com esse CNPJ. Que empresa de câmbio? Empresa de câmbio é uma empresa que vai abrir uma conta em um banco lá fora para você, no nome da sua empresa, e vai fazer o trâmite de trazer o dinheiro de fora para dentro do Brasil. Eu usei por muito tempo a remessa online, mas aí as taxas da remessa online ficaram caras, eu era um cliente lá que estava há muito tempo, eles não estavam interessados em me manter, eu acabei saindo por questão de taxa para outro serviço, mas eu já testei também a Husky, que é muito bom, tem muito criador de conteúdo, inclusive o Gabs Ferreira tem lá uns cupons de desconto da Husky, dá uma olhadinha. Então a Husky é muito legal, a plataforma é muito boa, na hora que falar de invoice eu vou voltar a falar da Husky. E tem a HiGlobe, é a que eu tava usando no último contrato. A HiGlobe tem só um asterisco, eu espero que eles mudem isso. A HiGlobe não aceita recebimento da Europa, pelo menos não por enquanto, apenas dos Estados Unidos. É estranho a empresa falar HiGlobe e só aceita dos Estados Unidos, mas tudo bem. Fica de olho nesse detalhe, se você for receber da Europa, a HiGlobe não vai ser de muita ajuda por enquanto. Acho que depois eles vão arrumar isso. Você precisa ter uma conta aberta em uma dessas empresas, ou outras empresas fazem o mesmo serviço. Eu tenho certeza que existem muitas outras que fazem. Pequena anotação, alguns de vocês vão perguntar provavelmente nos comentários: Lucas, e a TransferWise não funciona? A TransferWise, da última vez que eu pesquisei, não deixava CNPJ do Brasil abrir conta nela, apenas pessoa física. Então, se você for pessoa física e você quiser receber como pessoa física, eu não recomendo. Quando falar de imposto, vou falar por quê. Beleza, vai abrir na TransferWise, vai ser a mesma coisa. Mas, se você quiser receber como pessoa jurídica, você vai ter que ter um desses outros serviços. Se você for abrir uma conta na HiGlobe, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui no vídeo, porque é um link de afiliado, onde eu vou ganhar um pouquinho e você ganha um pouquinho. A última vez que eu chequei estava $10, em algumas épocas eles mudam para $20, porque eles estão querendo fomentar, né, ganhar um pouquinho público. Então, vamos farmar dólar aí. Mas, para farmar, você precisa não só abrir a conta, você precisa receber uma transferência. Não adianta vocês quererem só abrir conta para ganharmos alguns dólares. Mas dá uma olhadinha lá no meu link de afiliado para dar uma força. Vamos falar de imposto. Como é que funciona o imposto? Eu vivi 2 situações bem distintas. Questão de imposto com a empresa. Eu vivi a situação de trabalhar para a gringa e trabalhar para a empresa do Brasil, ganhando relativamente a mesma coisa. Eu paguei muito mais imposto trabalhando para a empresa do Brasil. Por quê? Então, apenas seu vídeo aqui para pedir comentário do engajamento. Deixa aqui nos comentários, eu quero mais receber em dólar? Pensa comigo, quando você é um trabalhador, uma pessoa física que está trazendo por ano, sei lá, $100 mil, tá? Você está ganhando $100 mil, mas não é só você que está ganhando $100 mil. É o Brasil que está tirando de circulação $100 mil e convertendo em real. É como se você estivesse ajudando o governo brasileiro a comprar dólar, porque é isso que faz com que a moeda nacional fique forte. Então, quando você é uma empresa que tem contratos no exterior e recebe em dólar e traz essas divisas para o Brasil, o que o Brasil faz? Ele te dá um incentivo fiscal, ele remove os impostos de prestação de serviço. E isso é muito bom, porque eu pagava por, sei lá, cada $10 mil, coisa de R$1.000 em imposto sobre serviço. Então, quando eu trabalhei para fora, além de eu ganhar mais, porque eu ganhava em dólar, eu pagava menos imposto, cara. É muito fantástico. Não isenta a gente do imposto de renda, né? Entre as imposto de renda, que no caso é o imposto
trimestral que a gente pagava lá, que é sobre o lucro. A minha empresa é empresa de lucro presumido. Mas, enfim, só para vocês terem noção de que você trabalhar para fora e receber em dólar, você paga muito menos imposto do que se trabalhar para o Brasil como PJ. É doideira isso. Mas quem vai te explicar melhor isso é um contador que manja disso, tá? Agora, quando abrir um CNPJ, né? O Wagner, ele faz uma pergunta dele se valeria a pena ele abrir um CNPJ agora e deixar esse CNPJ guardado para quando ele for, de fato, trabalhar para fora. Eu não recomendo, porque quando você abre um CNPJ, primeiro que você vai gastar aí por volta de R$1.000 para abrir um CNPJ, pelo menos foi a última consulta que eu fiz, gastaria uns R$1.000. Você precisa de um contador de firmeza. E um CNPJ ativo, né? Um CNPJ aberto, ele vai exigir de você que você pague a manutenção dele. Você até pode desativar, deixar o CNPJ dormente, mas tem um custo, igual tem um custo para abrir. Assim, você nunca sabe o dia de amanhã, porque às vezes tem algumas situações que valem a pena, mas se você estiver pensando, né, no futuro, estiver planejando o futuro, mas a ação, a realização do futuro nunca é como um planejamento. Então, não tem um cenário que de fato justifica você abrir um CNPJ. Pensando aqui por alto, existem vantagens no CNPJ velho. O meu CNPJ hoje tem mais de 5 anos e uma vantagem muito boa de CNPJs com essa idade é que eu consigo pegar empréstimos subsidiados por programas estatais. CNPJs antigos conseguem fazer isso. Mas você que é um autônomo nunca vai querer pegar um empréstimo desse, sabe? Abrir o CNPJ para pegar um empréstimo desse. A conta não fecha. Então, não recomendo você deixar o seu CNPJ dormente, porque tem um custo. E se você, principalmente, for das grandes capitais, hoje abrir um CNPJ é muito rápido. Algumas cidades é mais complicadinho, mas se você for de capital é muito rápido. E mesmo em outras cidades, se você tiver o cara que manja, que é o seu contador aí de confiança, cara, vai ser rápido. Vai ser coisa de 15 a 20 dias você tem um CNPJ na mão. Enfim. E aí uma coisa importante, quando você estiver no processo seletivo, você avisar isso pro pessoal do processo seletivo. Porque o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai assinar o contrato, ainda sem ter o CNPJ, depois eles vão alterar esse contrato com o CNPJ, você vai assinar o contrato 2 vezes, e você só vai receber, a gente vai falar sobre receber, mas só vai receber depois de 30 a 60 dias que você começou a trabalhar. Então você tem um tempo para abrir o CNPJ, entende? Claro que seria ideal você começar o processo de abertura no momento que você sabe que a vaga vai, de fato, dar bom, né, para, sei lá, ganhar ali 7, 10 dias, caso você tem um período aí de espera para começar, mas você tem um tempo. Isso que você tem que entender. Você tem um tempo. Você só precisa ter no gatilho a pessoa de confiança para abrir o CNPJ. Uma dica extra sobre essa questão do contador. Empresas grandes, por exemplo, BytesDevs, XTeams, eles têm contadores nas regiões, por exemplo, no Brasil, no São Paulo, no Norte, especialista em fazer contabilidade para autônomo que presta serviço para fora. Então, o que você pode fazer? Você está em processo, fala com alguém que trabalha, por exemplo, para XTeam, fala, cara, quem é o seu contador? Ele manja disso, ele pode me ajudar a abrir o meu CNPJ, eu sou de tal e tal lugar. A pessoa vai te indicar o contador e vai desenrolar isso para você muito mais fácil do que se você for até o contador da sua esquina e não manja nada disso e aí vai enrolar, porque foi isso que aconteceu comigo. O contador que eu contatei a primeira vez, ele nunca tinha trabalhado com trampo offshore e ele enrolou demais para descobrir o que precisava fazer e tal. Enfim, ele simplesmente enrolou e não me entregou, nem começou o processo de abertura de empresa, entende? Então, usa esse recurso. Fala com alguém que trampa para fora, fala com alguém que você conhece, tem contato, trabalha na XTeam, na BytesDev ou qualquer empresa fora. Cara, quem é seu contador? Ele consegue me ajudar a abrir a minha empresa? É uma dica aí extra para você. Como é que recebe? Qual que é o processo de receber, né? A pergunta do Wagner fez-me isso. Como é que você recebe? Bom, normalmente o processo é assim. Você trabalha e aí você vai registrar as horas em algum lugar, pode ser até um Google Sheets, e ao final do mês, uma data determinada entre você e o cliente e a empresa que está trabalhando, você vai emitir esse relatório e vai ser aprovada pelo seu cliente. Uma vez aprovado, esse relatório vai compor a sua invoice. O que é uma invoice? Um invoice é um mecanismo de uma empresa dizer para outra, você tem que me pagar. É tipo um boleto, mas diferente do boleto tem um barcode, o invoice ele tem o dado do devedor e o dado do recebedor e os dados bancários para aquele pagamento. Para você emitir um invoice, claro, você precisa ter aquela conta aberta na Husky, Remessa Online, na HiGlobe, porque na invoice você vai colocar esses dados. Você vai colocar também os dados do que foi aprovado, a quantidade de horas, o valor e tal, o amount, e você vai colocar a due date registrada. Normalmente é assim.
Só o contrário, diz, ó, todo dia 30 você vai emitir o relatório de horas e uma vez aprovado o seu relatório de horas, 10 dias depois vai ser pago. Foi aprovado dia 1º, no dia 10 você coloca o seu due date. E aí eles vão lá e vão depositar o dinheiro no dia 10. A empresa lá que você contratou, High Globe, Remessa, vai dizer, olha, chegou o dinheiro. E aí entra uma questão muito importante, que é a seguinte. A maior parte das empresas, remessa online, pelo menos quando eu usava, e a Husky, tudo que chega você precisa sacar. Na High Globe é um pouco diferente. Na High Globe você pode fracionar o recebimento, o que é ótimo, porque você pode fazer a sua própria média de câmbio. Mas é muito importante uma coisa, você pode fracionar, mas não evada, ou seja, a High Globe até permite você transferir o dinheiro para outras contas que não são suas e tal, mas não transfira. Não use nenhum recurso que oculte dinheiro que você recebeu de fora para o governo brasileiro. Por quê? Se você evadir, você perde aquele benefício fiscal que eu falei. Você vai pagar o imposto sobre serviço, vai pagar um monte de outros impostos que você não deveria pagar, porque o governo vai entender que você não está ajudando ele, você está ajudando você mesmo, então você tem que pagar o imposto, entendeu? Mais ou menos isso. Então não evada. Fracione, mas não evada. Então eu fraciono na High Globe, mas eu não evado. Eu trago tudo para o Brasil. Eu descobri isso depois que eu comecei a fracionar e eu quase fiz besteira. Então, cuidado com isso. Não evada, tá bom? Então você vai emitir o invoice, você vai fazer o saque. Quando você faz o saque, aquilo determina a taxa de câmbio, determina quanto que é o valor do dólar, o valor do euro naquele momento. E aí vai cair o dinheiro na sua conta, que é a sua conta PJ. Por que você não vai querer fazer isso conta PF? Porque quando você transfere para PF, o imposto em cima da PF é de 30%. Então, meu amigo, você ganhou 10 mil dólares no mês, você vai pagar 3 mil dólares para o governo brasileiro. Então você não vai querer transferir para PF, você não vai querer trabalhar como PF, trabalhando para fora, porque o imposto é absurdo. Então é muito importante você transferir dessa conta para uma conta PJ. Qual que é a vantagem de fracionar? A vantagem de fracionar é que você controla o câmbio e faz a sua própria média de câmbio. Então, se você fraciona, a tendência, se você observar bem ali a taxa de câmbio, é você conseguir taxas melhores. Sempre melhores. Existem, claro, momentos que o câmbio vai cair, enfim, mas normalmente fracionar ajuda bastante. De tudo isso, uma vez que você pediu o saque, uma vez que o dinheiro caiu na sua conta, aí você emite a nota fiscal. Você não pode emitir a nota fiscal antes. Por quê? Porque a nota fiscal, ela é em real. Você ganhou 10 mil dólares no mês. Você não sabe quanto que vai ser em real porque o câmbio varia toda hora. Então você só vai emitir nota fiscal no momento que cai na conta. Tem ali um período e fazendo esse roteiro, eu percebi que, cara, eu nunca emiti nota fiscal para minha empresa. Eu sou um empreendedor muito Nutella e privilegiado, porque eu sempre tive pessoas que me ajudaram nessa parte. Porque, velho, é um saco fazer isso. Mas esse é o processo. Você só vai emitir a nota fiscal no momento que você recebe o dinheiro. Sobre invoices. Essa invoice que eu falei, existem vários sites que fazem. Eu até na primeira empresa que eu trabalhei para fora, eu paguei um sisteminha contador que gerava invoices para mim. Mas invoice nada mais é do que o documento que tem isso que eu falei. Tem o endereço, os dados do devedor, os dados do pagador, os dados da conta a receber, os dados do porquê está sendo pago e o due date. É isso, basicamente. Tá? Quando eu comecei esse processo de trabalhar para fora, eu achava que o invoice era algo mágico, tipo, tinha um boleto, tinha uma chave ali. Não, não é. É só essas informações. Você pode fazer no Word. Existem templates de invoice no Word. Qual foi o hack que eu fiz em uma das últimas vezes que eu trabalhei? Eu usei a Husky. Eu não recebia pela Husky, ainda estava recebendo pela Remessa Online, mas eu usava o gerador de invoice da Husky. A Husky tem um gerador de invoice lá e era muito bom. Eu colocava lá o resumo, trabalhei 80 horas nesse mês de dezembro e vou receber tanto por essas 80 horas. E aí ele fazia o cálculo. Aí eu cobrava por duas pessoas. Eu falei que trabalhei com outro amigo, eu cobrava por esse amigo. Então eu colocava lá o valor do meu total e o valor total desse amigo e ele calculava, né, tinha lá o valor total. Então ficou bem legal isso. É um gerador de invoice muito bom da Husky. Seria muito bom se eles deixassem isso mais aberto para quem não tem conta lá, mas, né. Da última vez que eu trabalhei, eles usavam um sistema que chama Raise. Raise era a plataforma que controlava o contrato, essa parte de assinatura de contrato, a timesheet e a aprovação. Então tinha eu colocando a timesheet lá e o meu líder aprovando essa timesheet. E uma vez que essa timesheet era aprovada, gerava a invoice automaticamente. Então não tinha que me preocupar com invoice.
cobrar o cliente. Era ele que fazia. E aí, automaticamente, eles faziam pagamento, né? Um sistema que faz uma coisa bem parecida é a Bill. Ela faz exatamente a mesma coisa. Ela controla o contrato, o timesheet e a invoice. E o pagamento, né? Você receber. Tem plataformas que fazem isso. Bom, é isso que eu tinha para falar para você sobre como receber da gringa e tudo mais. Espero que eu tenha respondido a dúvida do Wagner. E se você está assistindo esse vídeo e tem alguma outra dúvida sobre trabalhar para gringa ou sobre programação em geral, deixa ali nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder. E se for uma dúvida muito boa como essa do Wagner, a gente grava um vídeo especificamente para responder ela. E se você gostou desse vídeo e quer saber como que tá sendo essa rotina de procurar trabalho na gringa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu gravei um vlog mostrando como é que foi um dia de fazer entrevista, fazer teste, enfim, e controlar um pouco a cabeça também, coisa emocional. Mas se você não é programador, ou quer se tornar um programador, ou quer aprender uma nova linguagem, dá uma olhadinha aqui no vídeo de Golang, ficou animal, deu muito orgulho ter feito esse conteúdo. E tamo junto aí nessa jornada de procurar nova vaga na gringa. E eu tô registrando aqui tudo, então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pra próxima. Até mais, tchau!